Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, muito boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, Débora. Oi, boa noite, Carol, Débora. todo Carol, mundo que nos ouve e nos assiste. Oi, Vera. Estamos aqui preparadas para os temas de hoje do Viva Voz. A gente vai acionar a nossa reportagem para falar da CPMI do INSS. Daqui a pouquinho nosso repórter está conectado. Mas, enfim, agora parece que não tem mais jeito, né? Não pode com eles, junte-se a eles. Parece que esse é o lema do governo. Agora o Felipe Igreja está de volta. Não, já está plugado. Está de volta e já plugado aqui com a gente para trazer mais detalhes sobre isso. A briga agora é pela relatoria, não é mesmo, Felipe Igreja, da CPMI do INSS? É isso, Débora. Com a sinalização da cúpula do Senado de que é difícil segurar essa CPMI para investigar as fraudes no INSS, aliados do presidente Lula no Congresso mudaram a tática e passaram a se organizar para emplacar os cargos-chave do colegiado, como a presidência e a relatoria. Então, ao invés de lutar para a retirada de assinaturas da lista, a base governista agora está trabalhando para ter o controle da CPMI, inclusive prometeu assinar o pedido de abertura dessa investigação. A ideia é usar a proporcionalidade das bancadas na escolha dos 15 deputados e também dos outros 15 senadores que vão compor essa CPMI para indicar aliados do Planalto. O nome mais cotado para a relatoria no momento é o da deputada Tabata Amaral, do PSB, que é o partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. A Tabata diz que está preparada para assumir o cargo, mas que oficialmente ainda não teria sido procurada pelo governo. Hoje, o líder do PT no Senado, Rogério Carvalho, diz que o partido vai sim assinar a CPI para investigar também irregularidades ainda do governo Bolsonaro. Eu quero dizer que na condição de líder do PT, nós vamos defender que o partido participe dessa CPI. Por isso não pode ser um objeto, um fato determinado que segrega este ou aquele governo. Tem que ter um fato determinado para que a gente possa assinar com todo gosto. Uma ala do Planalto, no entanto, ainda está resistindo a essa estratégia. O entendimento é de que a CPMI poderia atrapalhar o trabalho de apuração da Polícia Federal, como ressaltou o senador Jacques Wagner. Senador Girão, eu não assino CPI porque eu não assino CPI. Porque essa casa não tem a estrutura que a Polícia Federal e os órgãos de controle têm para fazer a pesquisa. Nós estamos trabalhando em cima do que a Federal já estourou. Essa que é a verdade. E vamos fazer palco em cima do que a Federal... Eu não assinei, mas talvez eu assine. Porque esse vento vai mudar de lado. E vai ficar claro quem montou esse trambique aí. Oi, Felipe, teve também confusão com o ministro Volney Queiroz e o senador Sérgio Moro na CPI, na comissão hoje? É isso, Vera. Esse pedido de investigação da fraude no INSS foi protocolado pela oposição, a gente lembra, mas o governo, portanto, está tentando já ir tomar conta do colegiado. E hoje, até mesmo o ministro da Previdência, o Volney Queiroz, se disse também a favor da CPMI, desde que a CPMI não atrapalhe o processo de ressarcimento de quem foi prejudicado pela fraude. O Volney foi ao Senado hoje numa comissão para ser questionado pelos senadores sobre essa questão da fraude e aí, inclusive, bateu boca com o senador Sérgio Moro. Essas denúncias foram feitas em 2020, senador. Parece que Vossa Excelência era o ministro da Justiça nessa época. Vossa Excelência fez alguma coisa para coibir essas fraudes? Os fatos nunca foram informados a mim como foram informados a Vossa Excelência expressamente na reunião lá em 2023. Alguém se omitiu aqui foi Vossa Excelência. Vossa Excelência como ministro também não acompanhou, não tinha conhecimento? Não chegou no meu conhecimento, mas a de Vossa Excelência chegou. Não chegou ao meu conhecimento, agora Vossa Excelência como ministro... O senhor ouviu na reunião, ministro. Na reunião foi informado sobre as fraudes, Vossa Excelência não fez nada. Lembrando que essa CPMI só deve ser instalada, se de fato ele tiver andamento, lá no início de junho, já que é preciso fazer a primeira leitura desse pedido de abertura da comissão numa sessão do Congresso, está marcada para o dia 27 de maio
Então, até lá tem duas estratégias. O governo no Congresso tentando ocupar os cargos-chave, o Planalto ainda resistindo um pouco, dizendo que pode atrapalhar o andamento das apurações da Polícia Federal e, enfim, o governo tentando se equilibrar aí entre esses dois caminhos para a CPMI. Vera, Carol e Débora. Obrigada, Felipe Igreja, com essas informações. Meninas, a confusão é tão grande que a gente até se embanana aqui, porque o governo realmente está tendo uma atitude muito errática nessa situação. O Palácio não gostou dessa ideia de que agora senadores, deputados do PT estão endossando a CPMI, porque achando que isso pode virar e pode fustigar o governo anterior, pelo simples fato de que qualquer CPMI é sempre muito mais desgastante para quem está no governo e não para governos anteriores. Então, essa é uma tese esdrúxula que dificilmente vai se comprovar. Tanto é que nesse bate-boca, quando o ministro tenta virar o jogo e colocar a situação no colo do senador Sérgio Moro, sai pela culatra, porque em setembro de 2020, que foi quando houve essa denúncia de um servidor à Polícia Federal, o senador Sérgio Moro não era mais ministro. Então, ainda que o atingisse, isso seria secundário diante do dano que causa ao próprio governo. A gente tem visto denúncias sucessivas, denúncias que começaram de fato, de situações que começaram de fato no governo passado, agora essa possibilidade de fraude à biometria, no Dataprev, que também começou ali nos idos de 2019, 2020 e se prolongou. O balanço da Polícia Federal quanto às entidades que mais se beneficiaram, mostrando conluio também de empresários da saúde com essas associações para fraudar benefícios do INSS. Então, é um saco de gato que vai atingir todo mundo, mas com muito mais danos para o governo. Então, o Planalto não gostou muito dessa ideia da base governista de apoiar a CPMI. E a Tabata Amaral, de relatora, a Tabata Amaral é uma deputada séria, seríssima, combativa, e eu duvido que ela vá aceitar passar pano para alguém num relatório. Então, para um governo ter deputados e senadores assim independentes em missões de relatoria e presidência de CPI também não é algo que costuma agradar. Se a gente for voltar lá atrás, na CPMI dos Correios, vai lembrar da dupla de relator e presidente que foi colocada, que era o senador Delcídio Amaral e o deputado Osmar Cerrado. E o governo cortou um dobrado, e sendo que o senador Delcídio era do PT. Então, não sei se a Tabata tem um perfil que agrade a governos para uma missão como essa. A gente vê que a coisa está muito errática mesmo, né, Vera? De certa forma, o surgimento dessa informação de que já havia uma denúncia em 2020, que a Polícia Federal investigou, mas não indiciou ninguém, né, não deu em nada, dá um argumento para a base governista fazer essa defesa, né, logicamente. E vai ser explorado na CPMI se ela for instalada. Agora, não elimina o fato de que o volume de descontos explodiu durante o governo do PT e o governo não investigou durante 2 anos, a despeito de já saber desde 2023, né? Agora, essa bateção de cabeça é preocupante, né, para a base governista, porque se o líder do PT fala que vai assinar e vai encampar a CPMI, daqui a pouco as fontes do Planalto dizem não é bem isso, a gente está tentando tirar a assinatura, você vê que é o famoso barata voa, né? E que não se restringe a questão da CPMI, né, meninas? Se a gente olhar esse imbróglio que virou a viagem de Estado do Lula à China, com essa volta bastante turbulenta, depois que se soube que a primeira-dama Janja da Silva usou um jantar com o Xi Jinping para fazer conjecturas fora do protocolo, que isso virou um furo de reportagem da Andréa Sadi, e que depois o governo lançou uma verdadeira caça às bruxas para apurar os responsáveis por vazar a questão, você vê que realmente é um governo com cara de fim de feira ali. Esse tipo de coisa não acontece em governo que está forte, em governo que está coeso. Primeiro, por óbvio, o que é mais sério aí, que é a falta de noção absoluta da primeira-dama. Mas isso é misoginia. Mas isso é tratar a primeira-dama como cidadã de segunda classe. Não, nada disso. É simplesmente respeitar protocolos mínimos, o cerimonial básico de uma situação como essa, ainda mais na China, que é um país que não é uma democracia plena.
Segundo, toda a discussão que isso ensejou a respeito da liberdade de expressão e o uso das redes sociais, porque querer que a China tutele o TikTok alguma coisa é quase a primeira-dama pedir censura num jantar com o presidente da República. Terceira forma como o presidente saiu em defesa da Janja, dizendo, fui eu, não foi a Janja, não sei o quê, piorando o mal-estar diplomático. E depois eles lançarem uma verdadeira caça às bruxas em torno da ideia de descobrir quem foi o vazador, mostrando realmente a peneira que virou o governo, com uma rede de intrigas interna ali, em que ninguém gosta da primeira-dama, em que os ministros não se dão entre si, enfim. É um prato cheio para um governo, para uma oposição num governo que já está em crise de imagem e de popularidade, né? Muito bem, acho que a gente pode ir para o próximo tema. O Guilherme Muniz já está aqui com a gente para trazer mais informações sobre falas do ministro Haddad relativas à questão fiscal. Muito boa tarde para você. Cumprimento da meta fiscal. Boa tarde, Muniz. Boa noite, aliás, já são 6h13. Boa noite, Débora, Vera, Carol e ouvintes. Pois é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que vai apresentar na próxima semana novas medidas para garantir o cumprimento da meta fiscal. Ele disse nessa quinta-feira que serão ajustes pontuais e não um novo pacote de medidas. Haddad não especificou se essas políticas que estão em estudo garantem o cumprimento da meta fiscal a partir do aumento da arrecadação ou do corte de gastos, mas afirmou que vai debater tudo isso com o presidente Lula nos próximos dias. Esse ano também nós estamos identificando onde estão alguns gargalos, alguns problemas, tanto do ponto de vista da despesa quanto da receita, e vamos apresentar para o presidente. Não dá nem para chamar de pacote, porque são medidas pontuais. O ministro afirmou que existia no passado recente uma farra em relação à questão fiscal, mas que isso acabou e que o governo Lula tem atuado com medidas ligadas tanto às despesas quanto à receita. O governo tem como objetivo, vamos lembrar aqui, fechar o ano com déficit zero, mas o arcabouço fiscal tem uma margem de tolerância de 0,25% do PIB para mais ou para menos, equivalente ali a 31 bilhões de reais, e em 2024 o déficit das contas públicas foi de 43 bilhões. Haddad também foi questionado por jornalistas, Débora, se, além de garantir o cumprimento da meta, essas medidas que estão em estudo têm também o objetivo de aumentar a popularidade do governo Lula e adotando aí algumas medidas que poderiam aumentar o gasto público. O chefe da Fazenda negou que esse seja o objetivo e disse que não está em estudo, por exemplo, ampliar o orçamento do programa Bolsa Família ou fazer uma ampliação do Vale Gás, como se especulou nos últimos dias. Não tem demanda, estudo, pedido de orçamento para o MDS. Zero. Está em cogitação. O orçamento do MDS é esse que está consignado. Não há da parte do MDS pressão sobre a área econômica para absolutamente nenhuma iniciativa nova. Isso vale para os demais ministérios também. Não há demanda de espaço fiscal para projetos novos. O MDS, que ele menciona, é o Ministério do Desenvolvimento Social, responsável aí por esses programas, pelo Bolsa Família, e a pressão foi tanta sobre isso que o Ministério divulgou uma nota mais cedo, negando também que esteja em estudo aumentar o Bolsa Família. Só que o mercado financeiro teve um dia de mau humor depois que começaram a circular essas informações de que o governo poderia adotar medidas que implicam em mais gastos, e nem essas falas de Haddad no sentido oposto reverteram esse cenário, viu? Às 3 da tarde, logo depois da manifestação de Haddad, o dólar subia 1% e se aproximava de R$ 5,70. No final do dia, fechou valendo R$ 5,67, ainda assim uma alta de 0,83%. Débora. Obrigada, Muniz, pelas informações. Esse assunto também circulou bastante em Nova York, né, Vera? Sim, bastante, Débora. Foi a tônica da Semana do Brasil, que ainda continua, mas com menos eventos nesta quinta-feira. Algumas autoridades ainda seguem por aqui em reuniões mais restritas, mais reservadas, mas o principal dos eventos já aconteceu. E essa dúvida a respeito da capacidade do governo de fazer frente à austeridade fiscal, de manter vivo o arcabouço fiscal, anunciando novas
medidas adicionais para fazê-lo vigorar, foram as principais questões feitas ao secretário executivo do próprio Haddad, o Dario Durigan, que esteve aqui e fez a rodada completa desses eventos. E ele falou que na semana que vem, quando sai o primeiro relatório de despesas aí, o governo já vai anunciar bloqueio e contingenciamento de recursos. Então, isso iria na contramão dessa ideia de um pacote de medidas populares aí para alavancar a imagem do presidente, como o aumento do Vale Gás e tudo que começou a circular, que deixou o mercado nervoso e que fez com que o ministro viesse a público para negar. Então, o que se está cogitando, na verdade, é essa ideia de anunciar contingenciamento e bloqueio e não medidas de mais gastos neste momento. É claro que sim, tem medidas do Ministério da Saúde que estão sendo estudadas, existem aí ações em curso nos ministérios, mas essa medida, por exemplo, do Ministério da Saúde para uso de estrutura de hospitais particulares para zerar filas de procedimentos no SUS, ela não necessariamente implica em gasto de dinheiro do orçamento. Então, é diferente de aumentar os programas sociais, aumentar o Vale Gás e tal. Acho que por isso que o ministro focou muito em não existe recurso novo para o MDS, que é o Ministério do Desenvolvimento Social, e que é o que toca o Vale Gás, o Bolsa Família e os outros programas sociais. Então, ele se preocupou especificamente em desmentir esta possibilidade, porque isso é o tipo de gasto que é gasto permanente, e se você aumenta o programa, você vai alargando o espaço do gasto no orçamento, por isso que ele veio a público para negar e para dizer, na mesma linha do que tinha dito o seu principal auxiliar, que o governo está preparando, na verdade, são medidas para reforçar o esforço fiscal e não o contrário. A gente vê o quanto isso mexe também com o mercado, né? Agora, a gente pode voltar num assunto no tema anterior, a gente acabou mudando, mas a Carol tem mais informações sobre a CPI do vazamento, o presidente Lula pistola com a história, né? Na verdade, as informações não são nem minhas, mas só para fazer um apanhado assim do que está circulando, porque virou, acho que, o grande assunto, né? Quase um CSI dentro do Aerolula ali para saber quem foi que vazou a informação. Tem a informação da Mônica Bergamo, colunista da Folha, do bastidor do que rolou nessa viagem, de que o Lula fez questão de deixar claro para os ministros que foram com ele à China que ficou contrariado, inconformado com o vazamento ali da fala da Janja no encontro com o Xi Jinping. Um dos presentes a esse encontro, como a gente já relatou, disse ao G1 que Janja criou esse climão, e aí na volta para o Brasil, já no meio do percurso, o presidente teria dado uma prensa geral nos ministros, disse que o vazamento contra a Janja foi muito grave, que achava inadmissível que pessoas escolhidas a dedo para ir ao jantar quebrassem sua confiança atacando sua esposa, e disse que era uma deslealdade, segundo o integrante da comitiva contou para a Mônica Bergamo. Disse também que os ataques a Janja o expõem e o atingem diretamente, e que um episódio como esse, em que alguém de sua total confiança ataca a Janja, nunca poderia acontecer. Também disse que não abriria uma CPI para investigar qual foi o ministro que fez os ataques à primeira-dama, nem ia pedir para ver o celular de ninguém, mas que considerava o vazamento um fato muito grave. E aí diz que os ministros que estavam na viagem começaram a sacar o celular para mostrar, olha aqui, não, me perguntaram, mas eu não respondi. O ministro Alexandre Padilha, da Saúde, teria tirado o celular do bolso, mostrado lá as mensagens. A Simone Tebet também disse que recebeu telefonemas, mas que estava no banho, que não retornou. O Mauro Vieira, Relações Exteriores, que não tinha sido procurado na imprensa. E o Carlos Fávaro, da Agricultura, disse que falou com um repórter, mas que esse profissional já estava com a história apurada e só queria checar detalhes, e que não colaborou. Segundo essa apuração da Mônica Bergamo, o Rui Costa ficou em silêncio. E aí tem uma apuração também da coluna do Estadão, de que o Rui Costa está dizendo nos bastidores aí que é vítima de fogo amigo, e que o problema do governo não são só os bolsonaristas, mas também os traíras dentro do próprio governo Lula. Imagina o clima nessa viagem de avião, gente. Agora, vamos colocar um pouco as coisas nos lugares, né? A jornalista que deu o furo, Andréa Sadi, está fazendo o papel dela, que é apurar informações, né? E aí eu acho que também
Fica quem perdeu o primeiro furo querendo dar um outro furo, dizendo quem foi que vazou. Isso é um pouco bizarro. Eu acho que o furo original é da jornalista. A prova de que a coisa está totalmente descontrolada é que depois vazam a apuração do vazamento. Então, provavelmente quem vazou a apuração do vazamento não foi quem vazou antes, mas está vazando agora. Então, mostra que realmente é uma briga de egos e de personalidades dentro do governo, que um ministro não se dá com o outro, que um está querendo queimar o outro. Eu acho que o que a imprensa tem de melhor a fazer é seguir a sua apuração sem querer ela própria ajudar a fazer uma espécie de investigação sobre as fontes dos colegas, que isso eu acho um pouco esquisito. Então, bom, o governo é que tem que se organizar, gente, tem que falar a mesma língua, tem que atuar de uma maneira mais uníssona, e resolver os problemas que ele tem de uma maneira mais adulta, né? Começar a pegar o celular e mostrar, olha, chefe, não fui eu estava no banho. Isso é uma coisa bem ridícula mesmo, porque todo mundo sabe, talvez até o Lula saiba, que não é nenhum expert de tecnologia, você vai lá, apaga as mensagens e depois fala, oh, não tem nenhuma mensagem aqui, você dá um apagar só para mim e mostra e não vai aparecer mensagem nenhuma. Então é ridículo, é de um ridículo atroz esse tipo de coisa, né? Mas acho que todos os assuntos que a gente abordou nesse bloco se conversam no sentido dessa desorganização do governo, né? Porque não conseguem se entender sobre CPMI no Congresso, o Haddad tem que vir a público para dizer que não tem nenhum plano para aumentar gastos, justamente porque ficam vazando as informações, né? Surgem aquelas ideias de dar subsídio em conta de luz e tal, as coisas vão ficando no ar, e culminando com essa treta aí no avião presidencial de quem vazou a fala da Janja. Acho que tudo isso é muito sintomático dessa falta de articulação e de um certo clima de puxada de tapete aí nos bastidores, né? Um clima de que o presidente está sem nenhum controle e comando sobre a sua equipe e sem nenhuma ordem unida de quais são as prioridades que ele quer ver implementadas no pouco tempo que lhe resta de mandato. A gente já passou da metade do mandato, teve vitórias na economia, principalmente no primeiro ano. Depois esse segundo e o começo desse terceiro, mais apagando incêndio do que qualquer outra coisa, sem se perceber que na eleição municipal a oposição mostrou que não está morta, mesmo com o Bolsonaro inelegível e enfrentando até o risco de ser preso. A briga pelo espólio dos votos da direita segue firme, tanto que teve esse vídeo dele ontem dizendo quem ele vai designar como sucessor, e o governo não se dando conta disso, criando problemas para si mesmo, além das crises reais que ele já tem que enfrentar. Muito bem, a gente faz agora um intervalo, na sequência tem o repórter CBN, depois a gente volta com mais Viva Voz. E nós estamos de volta com o Viva Voz, já está na linha com a gente Renata Agostini, nossa colunista, aqui com a gente todas as terças e quintas. Boa noite, Renata. Boa noite, Vera, Carol, Débora, boa noite aos ouvintes. Renata. Oi, Rê. Renata, a gente estava falando um pouco no primeiro bloco a respeito desses muitos assuntos que mostram um governo bastante aturdido, com dificuldade de dar respostas tanto aos problemas concretos da população, esses que dizem respeito à sua capacidade fiscal, a sua capacidade de responder como vão ser feitos os ressarcimentos do rombo do INSS e tal, como também muito fragilizado no aspecto político. E essa discussão do INSS também mostra isso, porque agora está esse barata voa a respeito de se é para apoiar uma CPMI, se não é para apoiar. Você que está aí mais perto, está em Brasília, está falando direto, tirando a temperatura das fontes. O que está acontecendo, Renata? Olha, gente, a preço de hoje, apertem todos os cintos, porque não abemos ainda, mas haveremos. CPMI em breve essa é a aposta, inclusive, dentro do próprio governo. Quando a gente pega e vê que já tem integrante do PT, não é nem da base, né? Essa base meio fluida, meio confusa. Não, a gente está falando de parlamentar do PT e líder do PT. Falando em apoiar a CPI, na verdade você já tem um integrante do PT que já depositou a sua assinatura. Daí a gente tira como que a coisa já saiu do controle do próprio governo.
a gente já tinha visto numa primeira lista de apoio essa CPMI, que é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Significa, então, que a gente tem as duas casas investigando. A gente já tinha visto nessa primeira lista mais da metade, ou cerca da metade das assinaturas vindo da base do governo, incluindo não só partidos do chamado centrão, né, que é sempre mais difícil ali medir quem de fato tem compromisso com o governo ou não, mas a gente viu, por exemplo, parlamentares do PSB, que é um partido de esquerda e que compõe, né, e compôs a chapa vencedora da última eleição, tem o vice-presidente Geraldo Alckmin nessa parceria com o presidente Lula. Então a gente já tinha ali uma medida de como esse tema estava de difícil de gestão para os parlamentares. Agora a coisa avançou algumas casas. Dentro do Palácio do Planalto, nos últimos dias, já havia uma discussão se o governo deveria mudar de estratégia. Ontem eu estava conversando com um aliado muito próximo do presidente Lula, e ele dizia que havia ali uma certa teimosia de alguns colegas em não aceitar o que para ele já era uma realidade, que o governo não ia conseguir segurar essa CPMI. E o que a gente está vendo é que esse prognóstico, né, desse aliado de Lula está se confirmando, porque vai ser muito difícil, ainda que Lula esteja mais do que amigo, friend de Davi Alcolumbre, está ficando muito difícil segurar no peito o andamento e a instalação dessa comissão parlamentar mista de inquérito. Bem, e agora a aposta do governo, então, é emplacar a deputada Tabata Amaral, do PSB, como relatora. Essa seria a estratégia. Quão fácil ou difícil é isso? A estratégia agora passa a ser por fazer esse mapeamento, Débora, não só de um nome amigável para a relatoria. A deputada Tabata Amaral, ela seria um nome interessante nesse sentido, ainda que não seja um nome que inspire confiança de todo mundo no governo, mas é um nome próximo. Não faz muito tempo, eu e Vera até comentávamos aqui como uma ala do governo estava tentando emplacar o nome dela até para o próprio ministério, então ela tem uma adesão dentro do governo, apesar de não ser aí um nome... não é uma petista, então diante disso não é a pessoa de super confiança, mas é melhor do que essa relatoria cair no colo da oposição, que seria o pior dos mundos. Mas esse cálculo agora e esse ajuste de estratégia, Débora, ele passa também por conseguir posicionar bem o governo para ter uma maioria. Além da relatoria, é importante que eles consigam ter uma maioria para que em votações importantes o governo seja decisivo. Vamos rememorar por que a CPMI ou a CPI, né, comissões desse tipo, elas são tão perigosas para um governo de plantão. Porque você pode ter um embaraço permanente entre integrantes do governo. Você vai ter toda aquela negociação de quem vai ser convocado, quem terá de falar a CPMI, quais tipos de requerimentos serão feitos. Então, para o governo, uma vez que está se desenhando a instalação dessa CPMI, é importantíssimo, eu não diria até mais do que importante, né? É uma questão ali de sobrevivência pelos próximos meses, conseguir essa posição vantajosa no colegiado para segurar alguns tipos de convocação, alguns tipos de depoimento que podem fazer muito barulho. No mínimo, o governo poder jogar com isso, né? Ceder de um lado e segurar outros tipos de nomes para que agora é contenção de danos. Agora, Renata, essa informação que surgiu ontem, né, no Jornal Nacional, de que um funcionário do INSS procurou a Polícia Federal ainda em setembro de 2020 para denunciar, que teria havido, inclusive, ameaças e tudo mais, e nada aconteceu. Isso, de certa forma, anima a base governista, quer dizer, dá munição para esse embate na CPI? Esse vai ser a CPMI, uma vez instalada, Carol, você tem toda a razão. Essa vai ser a principal briga, né? Como delinear os fatos. Esses dias eu conversava com um ministro do governo que ele estava um pouco pessimista no sentido de que ele via a CPMI como potencial muito destrutivo para o governo. O que ele dizia? Olha, se o governo bobear, a gente pode ver, no fim, a oposição conseguindo isolar
essa apuração desses fatos pretéritos e explorar apenas o momento no qual esses descontos dos aposentados, eles explodiram. Vamos rememorar aqui para o nosso ouvinte. Esse esquema, segundo a Polícia Federal revelou na Operação Sem Desconto, ele de fato começa no governo anterior, de Jair Bolsonaro. Mas a curva do número de aposentados e pensionistas que têm os valores descontados e os valores totais, isso dá um boom durante o governo Lula. E essa é a disputa que a gente vai ver nessa CPMI. O governo veio nos últimos dias, nos bastidores, passando esse recado. Olha, a CPMI vai investir nessa história, vai ser chumbo trocado, porque a gente também vai trazer esses fatos lá de trás. Acontece que, neste momento em que o Palácio do Planalto estava num esforço hercúleo para tentar aos poucos recuperar a popularidade do presidente Lula, que estava ali embaixo, estava nas cordas, o potencial destrutivo é muito maior para o lado do governo, porque a oposição vai ter esses fatores a explorar. Olha, se aconteceu lá atrás, aconteceu agora de forma muito maior, nas barbas do presidente Lula, esse vai ser o discurso. E por que o governo e esses aliados de Lula estão ali um pouco, nesse momento, na correria para fazer contenção de danos? Acho que a forma como um auxiliar do presidente me resumiu ajuda a explicar bastante. Ele falou, olha, o problema da corrupção, ele é um problema latente para o PT. É como se a gente não pudesse mesmo dar nenhuma brecha, nunca mais, para que se descasque essa história. Porque qualquer assunto que ressoe para a população como um problema ético, como algo que resvale em corrupção, resgate todo o passado de escândalos que o PT teve que enfrentar. Vera está sem áudio. Agora retomou. Eu estava dizendo que Renata dando sempre a letra aqui pra gente, às terças e quintas. Obrigada por hoje, Rê. Até semana que vem. Obrigada, meninas. Até semana que vem. Um beijão. Beijo, Rê. A gente vai para outro rápido intervalo e volta já para o bloco final do Viva Voz. 6h47 agora. Viva Voz de volta. O STF liberou hoje áudios de conversas que foram retiradas de celulares de investigados no inquérito da trama golpista. E Ana Carolina Tomé tem mais detalhes para a gente aqui de Brasília. Boa noite, Ana. Boa noite, Débora. Pois é, em áudios divulgados pelo STF no inquérito da trama golpista, o policial federal Vladimir Soares mencionou um grupo armado que estava disposto a usar força letal para impedir a posse do presidente Lula, mas, segundo ele, o ex-presidente Jair Bolsonaro deu para trás no plano de ações mais drásticas. Os áudios divulgados só agora foram capturados em dezembro de 2022 e janeiro de 2023. Neles, o policial ainda disse que Bolsonaro foi traído pelo Exército, mas tinha apoio da Marinha desde o início. O presidente deu para trás porque na véspera que a gente ia agir, o presidente foi traído dentro do Exército. Garnier foi o único, cara, o único. A Marinha, desde o começo, foi a única que apoiou ele 100%. O resto tirou o corpo. Ele ainda disse que estava preparado para prender o ministro Alexandre de Moraes e que o grupo armado também mataria meio mundo se fosse preciso. Nós fazemos, de uma equipe de operações especiais que estava pronta para defender o presidente armado, sabe, e com poder de fogo elevado para empurrar quem viesse à frente, entendeu? A gente ia com muita vontade, a gente ia empurrar meio mundo de gente, matar meio mundo de gente, tá nem aí já, cara. Em mensagens enviadas à esposa, o policial Vladimir Soares também orientou a mulher a estocar itens básicos porque viriam dias muito difíceis, segundo ele. A mensagem, enviada no dia 14 de dezembro de 2022, véspera de quando seria colocado em prática o plano dos integrantes de forças especiais do Exército que estavam em Brasília com o objetivo de prender e matar o ministro Alexandre de Moraes. A mensagem consta no relatório complementar que a Polícia Federal enviou ao
Supremo. O documento do Supremo também aponta que Vladimir Soares espionou o delegado Kleiber Malta Lopes, que atuava como coordenador de execução da operação da Polícia Federal na segurança da posse do presidente Lula em 2023. O policial federal compõe o núcleo 3 da denúncia da PGR, que será analisada na semana que vem pelo Supremo, e por aqui a gente vai seguir acompanhando esse caso. Débora. Obrigada, Ana Carolina, pelas informações. Mais uma prova, né, Vera? A materialização do golpe, o que faz com que o discurso dos réus de que as acusações não passam de fantasia fique ainda mais frágil, não? E você vê, né, Débora, tinha essa conspiração para evitar a posse e para até mesmo prender ou eliminar ministros do Supremo, o ministro Alexandre de Moraes, etc., nos militares, e agora a gente vê que isso tinha uma ramificação também na Polícia Federal. E a gente já sabia que o delegado Anderson Torres era um dos investigados, estava ali entre os investigados, ele que foi ministro da Justiça, etc., e sob quem a Polícia Federal estava, a quem a Polícia Federal estava subordinada, e agora esse policial escancarando que havia uma espionagem interna dentro da PF. Ele, como policial federal, e provavelmente outros, não deveria estar sozinho, espionando seus superiores hierárquicos, um delegado da Polícia Federal encarregado de garantir a segurança do Lula, da posse do Lula, etc. Então, a gravidade disso, a desenvoltura com que essas pessoas agiam dentro das suas instituições, fossem elas o Exército, por meio daquele grupamento dos Kids Pretos e outros, fosse a Marinha, ele disse que a Marinha estava tinindo já lá, estava nos trinques para aderir a qualquer ordem de golpe, fosse também a Polícia Federal. Então, um aparelhamento político, ideológico radicalizado de várias instituições do Estado brasileiro, civis e militares, a serviço da ideia de que não se poderia dar prosseguimento a algo que as urnas decidiram, a vitória do presidente Lula sobre Jair Bolsonaro, portanto, a alternância de poder. Então, muito grave, não é algo simples, não é algo bobo, não foi algo trivial que aconteceu nem no 8 de janeiro, nem antes, e aí a gravidade que a gente vê dessas tentativas todas de anistia, de indulto, de mudar a legislação para beneficiar um e outro. Agora, o Bolsonaro falando que o candidato vai ser sim da família dele, insistindo nessa ideia de indulto a qualquer preço, que qualquer um que tiver que ser candidato vai ter que se ajoelhar lá no milho e prometer a ele indulto ou anistia. Então, muito grave tudo isso que está acontecendo, e essas revelações, a cada nova revelação que vem, a gente tem a certeza de que não se tratou de algo ocasional e muito menos bobinho. Essa fala só corrobora a acusação, né, Vera? Porque uma linha de defesa comum entre os bolsonaristas é dizer, como é que vai ter golpe se não tinha forças armadas? E justamente não teve golpe, e está na fala desse policial, porque os generais não deixaram, né? Enfim, a tentativa havia, a mobilização toda havia, e de fato não houve concordância da cúpula das Forças Armadas, e aí o golpe acabou não se concretizando. Mas o que aconteceu no 8 de janeiro foi justamente uma tentativa de se criar ali um caldo para retirar os militares do quartel, né? Exatamente, depois deles já terem roído a corda de uma tentativa de golpe mais organizada que houve antes da própria posse. E aí, quando ele reitera, ele corrobora a ideia de que a Marinha já estava embarcada no golpe, você vê a gravidade também disso. Não é que todas as forças se mantiveram presas ao seu papel institucional e constitucional. Uma delas chegou aí, por meio do seu comandante, para a linha de frente de uma ideia de golpe, né? Gente, ainda falando de campo bolsonarista, a deputada Carla Zambelli deu uma entrevista coletiva hoje, né, falando sobre a sua condenação, dizendo que vai recorrer dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Guilherme Muniz vai trazer para a gente os detalhes. Oi, Muniz. Oi, Carol, é isso. Isso é a respeito daquela condenação por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e inserção de documentos falsos. Carla Zambelli negou envolvimento nos crimes e apontou supostas falhas e contradições no depoimento do hacker Walter Delgatti Neto, também condenado aí nesse mesmo caso, e ela estava se referindo às falas dele à Polícia Federal em meio a essa investigação.
Essa manifestação da deputada aconteceu hoje à tarde para uns jornalistas que estavam na sede do PL, aqui em São Paulo. Zambelli e o advogado de defesa dela, o Daniel Bialski, criticaram o fato da decisão ter sido tomada em plenário virtual, o que, na visão deles, compromete o direito à ampla defesa. Bialski afirmou que não há provas materiais que vinculem diretamente a deputada às ações do hacker. A parlamentar também mencionou que enfrenta problemas de saúde, como a síndrome Ehlers-Danlos, além de disfunções cardíacas e depressão. Aí, nesse momento, um assessor entregou a ela, diante ali das câmeras dos jornalistas, uma caixa com vários medicamentos que Zambelli exibiu aos jornalistas, dizendo que precisa tomar esses remédios diariamente. A deputada disse que a condição de saúde dela vai ser apresentada pela defesa como um argumento para demonstrar que ela não tem condições de cumprir essa pena em regime fechado. Se acontecer de ter a prisão, eu vou me apresentar para a prisão. Mas eu hoje não me vejo capaz de ser cuidada da forma como eu tenho que ser cuidada, com constantes... Eu estou pegando vários relatórios dos meus médicos e eles são unânimes em dizer que eu não sobreviveria na cadeia. Então a gente deve apresentar isso em momento oportuno. Relembrando, Delgatti e Zambelli foram condenados a 8 anos e 3 meses de prisão por invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica. Zambelli e o hacker vão ter que pagar também uma indenização estimada em R$2 milhões. A defesa dela informou os próximos passos, diz que vai apresentar um agravo regimental no início da próxima semana. Depois da publicação do acórdão, também eles devem interpor aqueles embargos de declaração e outros recursos também que são cabíveis nesse caso. A situação da deputada também permanece, vai ser analisada na Câmara dos Deputados, que pode deliberar sobre a cassação do mandato dela com base na decisão do Supremo. Zambelli articula com aliados no Congresso a suspensão dessa ação penal até o fim do mandato e afirmou que conta com o apoio de mais de 200 parlamentares. Carol. Obrigada, Muniz. E basta ver as imagens dessa coletiva para ver que a Zambelli realmente foi abandonada pelo bolsonarismo, né, Vera? Não tinha ninguém, nenhuma figura aí de vulto do campo bolsonarista junto com ela. Né? Exatamente, Carol. Ela está numa luta sozinha. O Bolsonaro já em diversas ocasiões, depois que perdeu a eleição, atribuiu a ela a derrota, que ela teria sido responsável pela derrota dele, o que é meio exagero, né? Se a gente lembrar o conjunto da obra do que foi o governo Jair Bolsonaro, vai ver que, na verdade, ele ensejou com o comportamento dele e as ações do governo que figuras como Carla Zambelli e Roberto Jefferson se sentissem autorizadas para sair aprontando, para sair hackeando os outros, né, que é esse caso, para sair empunhando arma pelo meio da rua. Foi todo o discurso dominante do governo Bolsonaro que criou um ambiente para que essas figuras achassem que era normal esse tipo de comportamento. E não eles eram figuras muito estranhas e muito diferentes de todo o ecossistema ali que era, inclusive, reverenciado. A CACs, ter arma em casa, sair com arma, ter o seu direito à livre defesa, etc. Isso era um discurso que ficou sendo martelado durante 4 anos pelas mais diferentes autoridades. E é isso que cria uma cadeia de sucessão de eventos em que todo mundo acha que essas coisas são normais, são bonitas e são amplamente desejáveis. Se ela sentiu que havia ambiente para, com o Delgatti, fazer o que fez ali e planejar o que planejou, é porque também achou que estaria agradando alguém fazendo esse tipo de coisa. É o tipo da coisa, né? Se a pessoa tem um problema de saúde, a gente entende perfeitamente isso, se ela vai ter uma condição fragilizada, se for para a cadeia, realmente é algo que tem que ser analisado, mas o principal, para quem não quer ir para a cadeia, não quer ser preso, não quer ser punido, não quer ser condenado, não faça nada que seja crime, não faça nada que seja passível de punição, não transgrida as leis, que já é um bom caminho, meio caminho andado para não ter uma punição. Bom, a gente tem um minutinho, mas eu queria fazer uma perguntinha para você, Vera. Você acha que a Zambelli vai ter o mesmo respaldo na Câmara que teve o Ramagem?
ela não costuma também ter muita boa vontade por parte dos seus colegas na Câmara, não. Em outras ocasiões isso já ficou claro. Não chega a ser como o deputado Glauber Braga, que tem uma antipatia declarada, mas essa ideia generalizada de que ela ferrou com o Bolsonaro e tal, isso também é muito presente na Câmara, Débora, mas se adotarem uma postura com ela diferente, vai ficar muito claro que a história do Ramagem, na verdade, era só um cavalo de Troia para enfiar dentro o Bolsonaro e todo mundo, né? Muito bem, Vera Magalhães está de volta amanhã com mais Viva Voz, sexta-feira com o resumo da semana. Beijo, até amanhã. Beijo, até amanhã, uma ótima noite para todos. Tchau, tchau. Beijo, Vera.